Nas prateleiras dos sebos ou no mercado virtual, circulam livros de edições esgotadas ou deterioradas, e muitas são cada vez mais difíceis de encontrar. Mas não precisa ser assim, principalmente quando se trata de obras singulares na historiografia brasileira. A produção da Unicamp, especialmente nos anos 80, foi uma produção muito inovadora. Não foi o meu trabalho, não era o único. Há vários outros colegas aqui estavam produzindo coisas que estavam chacoalhando a historiografia brasileira. Era um momento politicamente muito bom para fazer isso, o final da ditadura. A gente estava cheio de perguntas, né? E agora é possível ter acesso a essas obras na coleção Sebo Eletrônico, que está disponível no site do Centro de Pesquisa em História Social da Cultura, o Secult, no site do Setor de Publicações do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, o IFISH, e na Biblioteca Digital da Unicamp. São livros que estão livres de direitos autorais e que estão sendo publicados numa nova edição super bem cuidada. O que é interessante é que elas têm um prefácio novo. E isso permite fazer a ponte entre a primeira e a segunda e a nova edição. A ideia é publicar 4 títulos por ano. Os primeiros são nas áreas de História Social e História do Trabalho. São obras importantes do ponto de vista da história do Brasil, nessa área da História Social e da História do Trabalho, e que mereciam ser mais bem cuidadas e circular de forma gratuita para uso na sala de aula, para difundir, porque elas têm uma existência no passado, foram importantes, mas elas oferecem também a oportunidade, se voltarem a circular em boas cópias, serem bem feitas e serem relidas e se pensar a respeito da proposta e do tipo de intervenção historiográfica que elas tiveram no passado. Obras das professoras Maria Clementina Cunha e Silvia Unold Lara, que também coordenam o Sebo Eletrônico, e do professor Fernando Teixeira da Silva. É um livro que já tem aí um quarto de século, com 5 historiadores, e que a gente tematizava as questões clássicas como industrialização, imigração, urbanização, né? E também toda a discussão em torno de cultura fabril, cultura sindical, a participação dos trabalhadores nos bairros, nas formas de organização coletiva, né, em vários momentos da sua história. E eu acho que, né, naquele momento, esse foi um livro que, de uma certa forma, ficou... tem algum peso, né? Ele tem uma marca, porque não era certamente o primeiro, mas estava entre os poucos trabalhos de historiadores feitos sobre aquele período numa outra ótica. O primeiro título, que chama Espelho do Mundo, a história do Hospício do Juqueri, que foi uma proposta que veio no final do século XIX e é concretizada no comecinho do XX. Foi uma coisa difícil de fazer, porque imagina eu ter acesso, uma pessoa que nem era da área da saúde, ter acesso aos registros, aos prontuários. Isso direcionou o trabalho para um campo que também não era muito comum. Quer dizer, eu fui atrás de histórias de vida, de trajetórias, de histórias de violência, de reclusão. Fui atrás dos critérios que os psiquiatras usavam para internar e definir a doença mental. E fui percebendo o quanto isso tinha relação com as próprias... o próprio senso comum vigente da sociedade, para o comportamento feminino, para a sexualidade, o racismo, como era uma coisa fundamental na definição dessas fronteiras. Ao lado da professora Maria Clementina, a professora Silvia Lara coordena também a comissão editorial da coleção. Como autora de uma das obras disponibilizadas, ela lembra o papel inovador do livro Campos da Violência. É um trabalho para o século XVIII. A maior parte dos estudos trabalham com períodos mais recentes, no século XIX. Então, como é que você chega no cotidiano da fazenda, do trabalho, do dia a dia, da casa senhorial, do eito, na lavoura de cana? Como é que você chega lá? E a ideia foi chegar através de processos criminais. Quando tem um crime, uma morte, um ferimento, uma disputa judicial, aquilo, de certa maneira, oferece uma série de descrições no depoimento das testemunhas que permite entrar no mundo particular, fechado, do universo senhorial.
né, dominado pelos senhores, controlado por eles, e aí você chega no cotidiano dos escravos. Então, essa fonte, que não era uma grande novidade, mas para usada na história da escravidão, ela era uma grande novidade nesse período. Eu não fui a única a fazer isso, houve outros livros publicados nesse período que também recorreram aos processos judiciais. Então, isso se incorporou a um conjunto de renovação na área, digamos, de procedimentos da pesquisa. O projeto gráfico da coleção é da designer Cláudia Balaban. Não é um simples PDF do livro impresso. É um livro, a coleção encomendou um projeto gráfico para livros digitais que vão ser lidos na tela. Então, desde a cor da página, da cor da letra, o tamanho da letra, o tipo da letra, as notas que são na lateral, não no pé de página, enfim, há todo um cuidado gráfico para essa leitura na tela, a leitura digital, nessa edição. Tem muito mais imagens que foram agregadas à primeira edição, mapas, no caso do meu livro, que eram impossíveis de serem reproduzidas no livro impresso. Ficava caríssimo nos anos 80 uma impressão, quanto mais uma impressão a cores, que hoje na tela não custa nada, não é?